1 João, capítulo 2, vamos ler versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Faz desde 29 de janeiro que encontramos nesse assunto da fraqueza da carne. Tá? E iniciamos com esse versículo e encontramos que há três concupiscências, três desejos que a carne fica sob controlado. O desejo de ter, o desejo de ver e o desejo de ser. O sistema mundial está no controle de todos os homens não regenerados e que, por sua vez, são controlados pelo diabo. E vimos que a palavra carne aqui significa o estado não regenerado do homem. E lemos também Romanos 7, por exemplo, versículo 5, que diz: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. E essa é outra maneira de dizer que quando não éramos regenerados, não salvos, o desejo era fazer exatamente as coisas que eram proibidas pela lei. E estar na carne quer dizer viver segundo a carne, ser dominado pela natureza corrupta do homem. Enquanto que estar no Espírito, ou viver segundo o Espírito, é ser guiado e instruído pelo Espírito Santo. E vimos que a carne e o Espírito são diametralmente opostos um ao outro. Gálatas 5:17 diz: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que queres. Mas, em versículos 18 e 19 de Romanos 7, nós temos isso. E libertados do pecado, sendo salvo, né? Libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Fala como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. E vemos que a carne é a morada de nenhum bem. A carne está enfraquecida, enferma pelo pecado. E lemos também em Romanos 13, 14, diz: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências, seus desejos. Ensinamos que o cristão não deve fazer provisão para a carne, né? E não colocar sua confiança na carne. E vimos então, como já falei, em outras palavras, a fraqueza da carne é vista em seu desejo tríplice. O desejo de ter, o desejo de ver e o desejo de ser. A concupiscência da carne, desejo de ter,
significa aquelas tentações interiores com os quais todos nós estamos muito familiarizados. E foi aqui que terminamos no dia 29 de janeiro. E então nós, estou pulando muito, mas então, semana retrasada, nós vimos o segundo desejo de fé. Em segundo lugar, o apóstolo fala da concupiscência dos olhos. E esse é um desejo de indulgência que é motivado pela visão, pela vista. Pode ser o desejo por roupas finas, automóvel novo, casa moderna, qualquer coisa que a gente veja e cobiça. E depois passamos para o desejo de ser. O desejo de ser. O terceiro lugar, temos a soberba da vida. Né? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O desejo de ser. Vimos que a palavra soberba pode ser traduzido como vanglória, sentimento de altivez, comportamento excessivamente orgulhoso, arrogância, presunção, né? E vimos Tiago capítulo 4, versículo 6, onde antes ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Realmente essa soberba da vida é um comportamento, uma dependência altiva das próprias realizações e recursos. Mencionamos a história da primeira tentação e como é significante. Né? Em Gênesis 3 nós lemos, versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, há três tentações básicas que Satanás usa. E usou para atacar Eva. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Satanás despertou em Eva a concupiscência da carne. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Um apelo puramente físico ao apetite. Né? Todos nós gostamos de comer. Né? E Deus tem criado tanta coisa tão gostosa. Né? E temos nossas frutas favoritas, vegetais favoritas, carnes favoritas, feitas de certas maneiras. Né? E Satanás usou isso para enganar. E Satanás é muito sutil para enganar. Ele distorceu a palavra de Deus. Ele propôs uma ligeira mudança, inserindo apenas uma palavra negativa. Não. Deus havia dito a Eva: certamente morrerás. E o diabo disse a ela: certamente não morrerás. E o Senhor Jesus falou sobre o Satanás em João, capítulo 8, versículo 44. Ele disse: porque
falando sobre o diabo, sobre Satanás. Porque é mentiroso e pai da mentira. Ele, sem dúvida, tinha em mente, quando Jesus falou isso, tinha em mente esse incidente, junto com muitos outros, porque quaisquer acréscimos ou subtrações da palavra de Deus são obrigados a produzir perigosos resultados, até resultados mortais. E um deles é a concupiscência da carne. Então, era aqui tentando resumir tudo da semana passada, chegamos então até a terceira tentação, o desejo de ser. Passamos, continuando semana passada, quando terminamos o desejo de ver, começamos esse desejo de ser. Falei acerca de Acã também, que começou algo e tomou, lembra o tempo de Josué o povo entrando na terra prometida. E mencionei também Davi. Viu do terraço a uma mulher que estava lavando, e era essa mulher muito famosa à vista, e o soberbo da vista, a concupiscência dos olhos, e ele viu e quis. O último princípio tríplice do mal é a soberba da vida. Eva viu que a árvore era desejável para dar entendimento. Em 1 Coríntios 3,19, nós vamos, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e que essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terreno, animal, diabólico, de Tiago 3,15. Então, sim, isso é tudo o que há no mundo: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Vimos o que um grande pregador falou. Ele falou, o nome dele é Leopold. Cada parte do ser da primeira mãe foi arrastada para a vórtice destrutivo e participação no pecado. A sugestão satânica leva Eva a perceber primeiro algo puramente físico. Então segue a declaração: era agradável aos homens. A estética encontra-se apelada para. A isso se soma a perversão do comércio. A coisa é que nossa fraqueza da carne, deve servir de advertência para cada um de nós que pertencemos a Cristo. Devemos estar cientes. Há uma fraqueza em nós mesmos. Devemos tomar cuidado com a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Tiago 1, 14 e 15. Tiago, capítulo 1, 14 e 15. Tiago escreveu
mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Quer dizer, pelos seus próprios desejos para o mal. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então,